Olá, boa noite. Estamos começando mais uma aula de geografia dentro deste vestibular, dentro aqui do Pré-ENEM. Não se esqueceu de mim, né? Sou o professor Matheus, o professor maravilhoso que está aqui para dar aula para ti de geografia, trazendo conceitos muito maravilhosos, explicações muito calorosas. Antes de mais nada, quero te pedir desculpa por essa estrutura que a gente está tendo hoje. Não é uma estrutura que a gente está muito habituado aqui nas minhas aulas, né? Mais interativa e tal. Mas o titio aqui, tio Matheus está sem tempo de produzir aulas, né? E teoricamente eu ainda estou de férias, mas minha coordenação pediu para eu assumir algumas aulas, então estou assumindo aqui aulas de um outro professor. Então estou aqui nessa estrutura mais corriqueira, né? Talvez no futuro melhore, mas se eu achar que ficou boa assim, vai ficar assim até o final. A gente já está na reta final do pré-vestibular. Espero que vocês estejam estudando geografia. O Enem está chegando, a gente está na reta final. Temos ainda aí, acho que mais 8, 10 aulas finais de geografia. Então, é pé na roda agora. Na aula de hoje, a gente vai estudar um conteúdo que tem uma certa importância, tem uma certa frequência na prova do Enem, que é um conteúdo interessante para se estudar. E nós vamos falar hoje de um conteúdo chamado urbanização. Vou colocar aqui a apresentação para vocês, meus anjinhos, bonitões e bonitonas, para que nós comecemos a aula sobre urbanização. Vamos falar hoje sobre urbanização, conceito, o que leva, como surgiu, para onde vai, tudo aqui na malemolência que você sempre tem na aula de geografia deste maravilhoso professor. Vamos lá. Professor, o que é urbanização? A urbanização é um processo o processo de urbanização ocorre quando o número de pessoas residindo dentro dos centros urbanos é maior que a população rural. Ou seja, é quando a população urbana de determinada localidade, de determinado país, ou de determinado município ou estado, ele vai ser superior a 50%. Ou seja, o processo de urbanização ele está ligado à concentração de pessoas nos centros urbanos. É interessante aqui eu fazer logo uma distinção muito grande para vocês. Muitos alunos nas horas das provas, quando estão fazendo provas na escola ou até mesmo nas provas de vestibular, eles associam que a urbanização é a mesma coisa que crescimento urbano. Porém, não é bem assim, gente. A urbanização ela está focada em estudar ou avaliar a concentração de pessoas de determinada cidade. Se essa concentração de pessoas ela ultrapassa os 50% vivendo nas cidades. Ou seja, se eu tenho uma cidade que o número de pessoas total, né, o número de pessoas daquele estado, por exemplo, se eu tenho um estado e o número total de pessoas daquele estado, ou seja, 64% do número total de habitantes desse determinado estado, vive nos centros urbanos, eu estou falando que esse estado é urbanizado. Se nesse mesmo estado a minha população for 65% vivendo no espaço rural, significa que esse estado é um estado rural. Ou seja, a urbanização está localizada em estudar, em avaliar o grau ou a intensidade de pessoas residindo nos centros urbanos. O crescimento urbano, que não é a mesma coisa, o crescimento urbano ele tá focado em estudar a expansão territorial de determinada cidade. Por exemplo, digamos que Porto Velho tenha 16 quilômetros de extensão territorial, ou seja, Porto Velho mede 16 quilômetros. Essa medida foi dada de 2011 até 2017, né? Assim, é um exemplo. Ou seja, de 2011 até 2017, Porto Velho tinha 16 quilômetros de tamanho geográfico, ou seja, o tamanho de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, era 16 quilômetros. De 2017 até 2020, Porto Velho cresceu 3 quilômetros, ou seja, de 2017 a 2020, Porto Velho cresceu 3 quilômetros. Ou seja, o crescimento urbano de Porto Velho, em determinado período, foi 3 quilômetros, que é totalmente diferente do processo de urbanização, entendido? Um outro fator que eu quero falar para vocês aqui é que a urbanização, o processo de urbanização, ele não é um processo tão atual assim. Ele surge lá na Mesopotâmia, ali 2.500 anos antes de Cristo. Né? Há 2.500 anos antes de Cristo, a gente já tinha cidades enormes. Por exemplo, a Babilônia. Babilônia era uma cidade ali na região da Mesopotâmia,
tinha cerca de 80 mil pessoas. Ou se a gente pegar aqui um exemplo da América, né, a antiga capital dos Aztecas, né, a atual cidade do México, ali há cerca de 500 anos antes de Cristo, tinha 100 mil pessoas residindo, né, na capital, né, na cidade mexicana. Ou seja, o processo de urbanização, ele está ligado, ele está voltado em estudar a concentração de pessoas nos centros urbanos, né? O Brasil, por exemplo, até ali em 1980, mais ou menos, ele tinha uma população massivamente rural, né? Mais de 60% da população vivia nos espaços rurais. De acordo com o censo de 2010, essa característica já muda, né? Mais de 50% da população passou a viver nos centros urbanos. Isso é muito interessante de ser avaliado, né? Quando a gente fala de processo de urbanização brasileiro, a gente tem que observar o seguinte, que foi um processo rápido, desestruturado e sem planejamento. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E esse rápido, desestruturado e sem planejamento, ele gera super consequências nos dias que a gente tem hoje, nos dias que nós vivemos, nos atuais dias que nós vivemos, né? Em quesitos estruturais, em quesitos de distribuição de renda, em quesitos de localização de moradia, em quesito de favelização, periferização, enfim, distintas consequências ocorreram. Ok? Então, dado essa primeira noção sobre o que vem a ser o processo de urbanização, a gente observa que ele é um processo que vai estudar a concentração de pessoas ali nos centros urbanos de determinado país. Um outro dado que eu quero falar para vocês é que lá na sua prova, na hora que você estiver fazendo qualquer prova, ou do Enem, ou na sua escola que você estiver estudando, pode cair um conceito de cidades hidráulicas ou cidades hidrográficas. Professor, o que é cidades hidráulicas ou cidades hidrográficas? Esses dois conceitos, eles estão ligados principalmente ao processo, aos estágios iniciais das urbanizações no espaço geográfico global. Né? As cidades hidráulicas, elas surgem a partir da necessidade de determinada sociedade de sobreviver, né? São cidades que elas surgem em volta dos rios, né? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito claro da maior cidade brasileira, né? Uma das maiores cidades economicamente brasileira aí de população, que é São Paulo. São Paulo vai surgir ali à margens dos rios que cortam a região de São Paulo, né? Ou ali também em Minas Gerais a gente tem cidades hidráulicas. Próprio Porto Velho também surge a partir da instalação próxima ao Rio Madeira. Então, as cidades hidráulicas ou cidades hidrográficas são cidades que surgem em beiras de rios. E por que elas vão surgir nas beiradas dos rios ou à margem de lagos, né, margem de rios, oceanos, enfim? Por que essas cidades elas vão surgir nessas proximidades, sendo que é, de certa forma, até perigoso? Essas cidades elas surgem nessas localidades principalmente a partir da necessidade que aquela sociedade tem. Ou seja, aquela sociedade ela tem necessidade de usufruir de determinada água, porque ela precisa ingerir água, ela precisa preparar comida, ela precisa, em determinados momentos, lavar suas vestimentas, e também ela precisa, e logo ali no começo, eles entendem também que as terras próximas às margens de rios, elas são terras férteis, são terras que você pode manter uma certa agricultura, você pode plantar um certo tipo de comida para a sua existência ou para o negócio da sua família, né? Enfim. Então, as cidades hidráulicas, elas surgem nas margens dos rios e elas vão surgir principalmente, né, em rios mais famosos, que a gente já estudou aqui. A gente tem o Rio Tigres e Eufrates, né? E aí a própria Babilônia, né, há 2.500 anos, ela vai surgir em torno desses rios, ok? Um outro quesito que a gente quer entender, que a gente precisa entender, é que no contemporâneo, nas eras modernas, né, na modernidade, com a inserção de tecnologia, o processo de urbanização ele é também uma questão de necessidade, mas ele também não é um processo natural. A gente pode observar isso aqui agora. O processo de urbanização ele não é um processo orgânico, ele é um processo induzido. Professor, como assim ele não é um processo orgânico, ele não é um processo induzido? Não é natural de determinada sociedade se deslocar de maneira muito intensa, né, provocar um êxodo rural muito intenso, de forma natural. Sempre existe uma causa e sempre existe uma consequência para os fenômenos geográficos. Isso a gente precisa deixar isso muito claro aqui nas nossas conversas. Tudo tem uma consequência.
tudo tem um mecanismo, tudo tem uma indução para que determinado fenômeno aconteça. No caso do processo de urbanização, quando a gente fala que ele não é um processo orgânico, quando a gente fala que ele é um processo induzido, a gente está falando que na era moderna ele é induzido principalmente pelo capital. Se você observar ali na Revolução Industrial, em torno de 1900, 1700, né, ela foi um grande responsável nas eras modernas, né, nas idades mais atuais, no final do século XX, nos últimos anos, né, nos últimos 300 anos, a Revolução Industrial ela foi o principal mecanismo de repulsa de uma determinada população para os centros urbanos. Ou seja, até antes de 1700, a gente tem uma sociedade que é massivamente rural, que vive em fazendas, que vive em campo. A agricultura é mais para agricultura de subsistência, para sua própria existência, para a alimentação da sua família. A gente tem uma agricultura familiar e tal. A partir da Revolução Industrial, a gente tem a inserção de tecnologia. E eu já falei para você, inclusive em uma das nossas aulas, eu já falei para você que a tecnologia ele é um facilitador de produção. Professor, como assim um facilitador de produção? A tecnologia é um mecanismo que a sociedade descobriu e está descobrindo e está evoluindo para minimizar o trabalho humano e maximizar a produção. Ou seja, a partir da Revolução Industrial, a gente tem a mecanização, a gente tem processos muito mais mecanizados, tecnificados, tecnologizados, que fizeram que a população do campo, né, que plantava, né, manualmente, que colhia manualmente, perdesse uma determinada função. E fez com que a população rural migrasse para os centros urbanos, né? Entendido essa parte? Vamos lá saber como que funciona isso. Os centros urbanos, né, a partir da Revolução Industrial, a gente está falando ali a partir de 1700, os centros urbanos eles estavam na seguinte perspectiva. A gente tinha a industrialização de fábricas, a gente tinha a estruturação das cidades já existentes, mas a gente tinha a ausência de mão de obra em mercado consumidor. Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar para vocês que o processo de urbanização é um processo induzido e principalmente pelo capital. Observe o seguinte, a gente tem com a Revolução Industrial a tecnologização das fábricas, a gente tem a estruturação dessas fábricas, essas fábricas vão ficar cada vez maiores e mais potentes, elas vão crescer muito, elas vão ter a capacidade produtiva maximizada. Cara, os caras vão produzir pra cacete, eles vão produzir muito. Entretanto, sempre vai ter um entretanto, até 1700, né, até ali a primeira metade de 1700, a população ainda vive nos centros rurais, né, nos espaços rurais como um todo, dos países ali da Europa, né, da América do Sul, enfim, desses países, né, que já tinham ali uma população mais rural. O que acontece? Se eles têm fábricas industrializadas, se eles começam a se estruturar fisicamente nas cidades, eles precisam vender aqueles produtos para gerar cada vez mais lucro. E aí vai entrar o processo de indução do capital para a expulsão da sociedade do espaço rural, migrando para o espaço urbano. Como acontece essa expulsão da população rural? Primeiro, eles vão inserir técnicas e tecnologia no espaço rural, na produção agrícola. Ou seja, eles vão investir em máquinas, vão investir em mecanismos, vão investir naqueles equipamentos super grandiosos que vão substituir a mão do homem e vai colocar a mão das máquinas para colher. Essa tecnificação, essa tecnologização do campo, ela é muito necessária, porque a sociedade ali que era totalmente, né, que colhia e plantava manualmente, ela vai perder sua função, né? Sendo que as máquinas elas vão produzir muito mais em muito menos tempo. Ou seja, a gente vai, o grande capital, as grandes indústrias vão fazer com que a sociedade do espaço rural perca sua funcionabilidade nesses espaços e passe a depender dos centros urbanos. Ou seja, se a gente tem um espaço rural que está totalmente, tecnificado e tecnologizado, era para ter um espaço, vai acontecer uma desvalorização das terras, né? Porque assim, se eu sou uma grande indústria
e eu quero produzir meu produto. É óbvio que eu quero produzir esse produto de maneira em larga escala e de maneira grande no final do mês. Eu quero produzir cada vez mais para eu gerar mais lucro. Né? Afinal, esse é o lucro, esse é o objetivo do capitalismo, né? Produzir bastante em um espaço pequeno de tempo para lucrar muito, né? Então, eu sou uma indústria e eu preciso da matéria-prima, que a matéria-prima é naturalmente vinda do espaço rural. Eu, obviamente, vou querer comprar daqueles caras que estão usando técnicas, que estão utilizando tecnologia para o plantio e para a colheita dos alimentos, né? Ou seja, aqueles carinhas que ainda continuavam ou que não tinham dinheiro suficiente para não comprar máquinas para produzir mais, eles vão começar a ter suas terras desvalorizadas, sendo mais um quesito de indução para a população ser expulsa dos espaços rurais. No final das contas, né, com as terras desvalorizadas, com a perca de função da sociedade no espaço rural, acontece então a migração para os centros urbanos, ok? Esse processo de urbanização, ele apresenta semelhanças ao longo de todo o globo terrestre, ou seja, muitos países acontecem, basicamente todos os países aconteceu o processo de urbanização e eles têm uma certa semelhança, mas existe diferença fielmente dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Professor, o que isso significa? Significa exatamente isso que você entendeu. Significa que os países desenvolvidos tiveram um tipo de industrialização, de urbanização, desculpa. Os países desenvolvidos, países ricos, países de primeiro mundo, tiveram um processo de urbanização diferente dos países subdesenvolvidos. Quais foram essas diferenças, professor? Pode me explicar? Me dê aí uma luz sobre o que é isso, o que é essa diferença. Vamos lá. Os países desenvolvidos, no geral, eles têm essas 4 características que vocês estão vendo aí na tela. Eles tiveram planejamento, investimento em meios sociais, desenvolvimento tecnológico e forte industrialização. Vamos comentar? Bom, quando a gente fala que os países desenvolvidos eles tiveram planejamento, significa que antes de receber uma carga muito intensa da população nos centros urbanos, essas cidades, anteriormente a isso, elas se estruturaram, elas foram preparadas para receber essa população. Exemplo, Paris. Quando a gente fala de Paris, de uma sociedade que ainda é rural, antes dela receber um contingente muito grande nas ruas de Paris, existia um processo de estruturação muito grande, né? Até o processo de estruturação da própria capital, né? Um processo de estruturação da própria Paris, né? Ou seja, existiu o aumento das ruas, né, para que existisse um fluxo maior. Obviamente que a gente também tem um quesito de guerra aqui, mas o processo de fluxo e de escoamento, tanto para a guerra quanto para a população, foi intensificado. A gente tem o processo de estético, né, o processo arquitetônico, ou seja, Paris começa a criar casas, edifícios muito parecidos, né, porque precisava ter uma estética, precisava ter uma estrutura, a cidade precisava parecer meio que uniforme para a população que ia chegar, ou seja, quando a gente fala de urbanização dos desenvolvidos, a gente está falando desse planejamento, que é uma sociedade, que é uma cidade, que é um estado, que é um país, que começa a se estruturar antes de receber qualquer contingente populacional vindo de outra localidade que não seja dos centros urbanos, né? A gente tem também um investimento em meios sociais. Professor, o que isso significa? A gente está falando de meios sociais em processo de urbanização. Como assim? Isso é muito importante, né? Quando a gente fala de esse planejamento que eu falei para vocês, ele não vai se limitar somente aos aspectos estéticos e físicos das cidades. Eles vão ser também implementados nos processos políticos, porque é muito importante que essa minha população que está chegando do espaço rural, né,
sem basicamente nem só vindo com as roupas do corpo e com algumas ferramentas, é muito importante que essas famílias, que essa sociedade que está vindo migrando do espaço rural, ela tenha um certo tipo de conforto ou pelo menos um certo tipo de amparo do Estado. Ou seja, o Estado vai criar políticas, o Estado vai criar mecanismos que auxiliem essa população. Como é esse auxílio, professor? Esse auxílio pode ser por meio de políticas públicas, obviamente, políticas públicas, mas esses auxílios vão ser basicamente com incentivo à criação de mercados, pequenos mercados, por exemplo, a criação de empregos, né? O Estado vai fazer com que essa sociedade que está chegando, essa nova população que está chegando nos centros urbanos, ela seja imediatamente inserida nos processos, no mercado de trabalho daquela determinada cidade, ou seja, não existe um desamparo para as pessoas do Estado nos países desenvolvidos. E aqui é muito importante a gente falar de desenvolvimento tecnológico, né? Nos países desenvolvidos, a gente tem o desenvolvimento tecnológico. E isso vai ser fruto principalmente dos investimentos em meios sociais. Porque além dessas políticas econômicas, os investimentos em meios sociais, eles estão ligados à educação, universidade, saúde e segurança e saneamento básico para a população. Ou seja, estes países, eles vão ser, esses países, essas cidades, esses municípios, esses estados, eles se estruturam. Existe um planejamento muito forte, senhoras e senhores. Eles vão criar escolas para colocar os meninos, porque os pais precisam trabalhar, eles vão criar segurança pública, né, para que exista uma certa segurabilidade nas ruas, não exista um processo de criminalização muito grande. Ou seja, vão tentar também tecnificar, vão tentar também formar, tirar essas pessoas que a princípio eram analfabetas, que viviam no campo, que só sabiam o trabalho braçal, vão fazer com que essas pessoas se formem, tenham mais conhecimento do que estão fazendo. Ou seja, se a gente está investindo em educação, se a gente está investindo em fazer com que essa população estude, e principalmente estude no ensino superior, a gente está falando que a gente tem a capacidade de criar ciência, de criar tecnologia. E essa tecnologia, ela não só está voltada para as fábricas, tecnologia do ponto científico, de criar vacinas para curar doenças, coisas nesse sentido. Ou seja, o desenvolvimento tecnológico, ele é fruto dos investimentos em meios sociais, que é fruto também do planejamento desses estados desenvolvidos. Ou seja, se a gente tem esse planejamento todo, a gente vai ter uma forte industrialização, a gente vai ter cidades cada vez mais fortes, cada vez economicamente ativa, muito mais no globo terrestre. Ou seja, porque elas tiveram um processo urbanizatório, um processo de urbanização que seguia uma determinada métrica, que seguia um determinado ritmo e que alcançaram seus objetivos. E é totalmente diferente dos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, a gente tem a mesma característica de expulsão, que eu falei para vocês, né, de desvalorizar a terra do espaço rural, né, para fazer com que essas pessoas saiam das suas cidades, do seu espaço rural. Nos países subdesenvolvidos, a gente já tem um processo assim que é totalmente diferente, senhoras e senhores. A gente tem uma forte migração, né? A gente lembra que os países subdesenvolvidos, eles massivamente eram países rurais, né? Os países desenvolvidos até que eles tinham uma certa população nos centros urbanos, mas, né, era significante, mas os subdesenvolvidos, eles eram massivamente rurais, ou seja, forte migração, macrocefalia urbana. Professor, o que é isso? E quando a gente fala de macrocefalia urbana, a gente está falando de um crescimento acelerado, de um crescimento sem qualquer tipo de planejamento. A sociedade que chega do espaço rural para as cidades dos países subdesenvolvidos, elas vão se alocar em qualquer localidade que for necessária para a sua sobrevivência. Observe que no Brasil, né, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem favelas, né,
Essas favelas, no geral, né, obviamente que tem outras localidades, não só no Rio de Janeiro, mas a gente tem em distintos outros estados e cidades do Brasil, mas no Rio de Janeiro é interessante a gente observar que as favelas, elas são basicamente concentradas em morros, áreas de perigo intenso, né? Isso muito por conta do processo de macrocefalia urbana, porque não existia um planejamento urbano, não existiu ali qualquer tipo de coordenação do Estado para com essas pessoas, para que elas conseguissem ter moradias pelo menos dignas, né? Áreas que não fossem perigosas para a sua existência. Baixo investimento social. Contrário dos países subdesenvolvidos, dos países desenvolvidos, nos subdesenvolvidos a gente não tem um investimento muito massivo nos investimentos sociais. Ou seja, se a gente tem uma forte migração, significa que a gente tem muita gente vindo do espaço rural para as cidades e a cidade ela não tem qualquer tipo de estrutura necessária para receber, para ter segurança para todos, escola para todos, emprego para todos, não tem um planejamento de onde essas pessoas vão morar e tal, né? Ou seja, a gente tem um certo tipo de. A gente não tem um investimento nos meios sociais, né? E a própria saúde também fica escassa, né? Porque a gente tem muita gente chegando nos centros urbanos e a gente não tem estrutura nenhuma, preparo nenhum. O capital foi lá induzir essas pessoas a saírem do espaço rural, mas quando chegam no espaço urbano, né, elas ficam meio que à mercê. E aí a favelização, né? Elas ficam à mercê porque o Estado não tem planejamento, né? E o Estado não planejou onde alocar ou realocar essas pessoas. Ou seja, as pessoas precisavam morar, as pessoas precisavam ter casas. As pessoas começaram a se localizar em espaços que são perigosos. Até hoje é assim, né? Mas hoje é assim justamente por causa da especulação imobiliária. Um fato interessante a gente observar dentro dos países subdesenvolvidos é a cultura do endividamento. Né? No Brasil a gente tem muito isso, né? Comprar prestações, né? E as pessoas vão cada vez mais se endividando, gastando mais do que ganham, e aí acabam realmente em processos tristes, né? No quesito total. E o último quesito ali que eu acho que vocês não estão vendo, que é um escasso investimento em tecnologia, né? Isso é muito consequência dos investimentos, do baixo investimento social. Se o meu Estado ele não está investindo para que toda a minha sociedade entre na escola, entre no ensino superior, a gente não tem capacidade científica de desenvolver, por exemplo, tecnologias para industrialização dos nossos produtos ou tecnologia para científica, né, para descobrir curas de doenças. Hoje, um fato que é muito interessante é que hoje o Brasil, né, na luta contra a pandemia do coronavírus, ele é um país expoente junto com a China, né, que é outro país subdesenvolvido, mas um país emergente, desculpa, mas encontrando uma vacina que tenha grande potência de curar o vírus do Covid-19, né, o coronavírus, desculpa. Bom, esse é o perfil dos países subdesenvolvidos, ou seja, a característica mais geral dos dois é que os países desenvolvidos, no processo de urbanização, eles tiveram um certo tipo de planejamento. Já os países subdesenvolvidos, eles não tiveram esse tipo de planejamento, o que ocasionou um certo tipo de desordem, desorganização nos espaços urbanos, né? Ou seja, a gente tem principalmente como característica dos países subdesenvolvidos o processo de favelização e macrocefalia urbana, quando uma sociedade ela cresce muito em um espaço curto de tempo e o Estado não está ali coordenando porra nenhuma. Por fim, dentro desse processo existem dois agentes principais, o agente sociedade e o agente território. Como assim, professor? O agente sociedade ele vai ser a movimentação das populações sob o espaço, ou seja, quando a gente fala de processo de urbanização do agente sociedade, a gente está falando que a sociedade ela vai ser a característica mais central, o agente mais central deste processo.
e o agente território, que é a concentração de uma grande quantidade de pessoas, obriga o espaço a se expandir. Aqui é muito importante a gente ter cuidado nestes dois conceitos, nesses dois agentes. Quando a gente fala de urbanização, mais uma vez, vou encerrar a aula falando sobre isso, quando a gente fala de urbanização, a gente tem que observar que o principal agente é o agente sociedade, o agente habitante, o agente população, porque é o estudo voltado para a sua concentração. Entretanto, o processo de urbanização ele vai gerar um outro processo, que é o processo de crescimento urbano, que vai envolver o agente território. E o agente território ele vai obrigar que quanto maior for a concentração de determinada quantidade de pessoas em determinado espaço, esse espaço ele vai ser obrigado a crescer, ou seja, o crescimento urbano ele é fruto da urbanização, ok? Senhoras e senhores, essa aula de hoje foi uma aula super curta, eu espero que vocês tenham gostado, eu nem sei se ficou boa, desculpa mais uma vez eu estar gravando essa aula assim, mas é porque a gente tá meio tenso esses últimos tempos. No futuro a gente melhora, mas o importante é que você estude, que você consiga aprender cada vez mais aqui com as aulas. Volto na semana que vem com mais aulas para vocês. Tchau. Deixa eu só desligar aqui agora, né?